louvar a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, Bispo José do Carmo, Bispa Neuza, em nome do pastor também Samuel. Eu louvo a Deus pela vida de todos os vices da igreja, aos professores que estão aí na superintendência, né? O Lúcio, aos demais pastores, Deus seja louvado. Bom, sem mais delongas, nós vamos tratar desta lição com muita humildade, mas também peculiaridade. Os muros já estavam levantados, as muralhas já estavam levantadas. Apesar de que Neemias, ele não queria somente fazer uma reconstrução, ele queria fazer duas reconstruções. Ele bem sabia que era preciso reconstruir a cidade, tão simplesmente fisicamente, como de forma importante, como de forma mais prioritária, da forma espiritual. Até porque é melhor trabalhar com tijolo do que trabalhar com gente. O bispo David sabe mais do que nós todos. É mais fácil. As muralhas foram reconstruídas, levantadas em torno de 52 dias. Não foi fácil, mas foi rápido. Ser rápido não quer dizer que foi fácil. Mas Neemias consegue, com a sua equipe, sob a sua liderança. Neemias era um tipo, nesse momento do capítulo 7 do seu livro, um tipo de governador. E ele precisa agora delegar, levantar uma equipe para a sua assessoria, para o ajudar. Então, o que nós temos aqui é que a reforma aconteceu em 52 dias, com a volta dos judeus israelitas, que foram praticamente 42.360 pessoas. A geografia a ser ocupada de Jerusalém naquela época era de quase 300 mil, então tinha muita vaga, tinha muita ocupação. E entre essas pessoas também, o relato histórico é de que 7.336 eram servos e servas. A viagem de onde estavam no cativeiro até Jerusalém era de quase 1.300 quilômetros, quase 5 meses a pé, homens, mulheres, crianças. E a grande tristeza disso tudo, embora os judeus israelitas estivessem voltando para casa, era de que a maioria das tribos de Israel havia se perdido sob o domínio assírio, onde naquela época Nínive ainda era a capital. Apesar de que essas tribos, na sua maioria, se perderam, Deus faz agora um decreto, através de um decreto, esse povo voltar para a sua cidade. O papel em que o Senhor, ele vê e enxerga, é de que ele precisaria, através desse povo, manter os princípios e valores, a ética. Ele precisava conservar o seu povo na fé judaica, e ele também precisava conservar a tradição. Então, Neemias está disposto, juntamente com a sua equipe, a permanecer, não somente ele, com a sua fé e o seu projeto de pé, mas assim como as muralhas, e principalmente aqueles que estão atrás das muralhas. Basicamente, ou resumidamente, o povo, Neemias e o povo, ele tinha muitos inimigos. Dentre eles, tinha 3 que regia a oposição. Um deles é Sambalate. Sambalate, ele era um governador da região de Samaria. Sambalate, ele estava responsável pela pressão externa. Ele estava colocando, impetrando, imprimindo uma tal de pressão externa muito grande. Já o outro, que é Tobias, ele era um oficial amonita e ele estava encarregado pela corrupção interna, ou seja, era Tobias que enviava as cartas para tentar comprar os que estavam atrás das muralhas. Essa é uma técnica muito terrível, muito diabólica, porque Satanás, ele vem trabalhando nessas técnicas de uma forma tão terrível que ele, durante um tempo, ele deixa de guerrear através da espada e usa o poder de infiltração para dividir as mentes, solopar a fé, tirar a esperança, subtrair a espiritualidade. Então essa técnica que Tobias usava era uma técnica eficiente e talvez era uma técnica muito usada nessa época. Temos o terceiro, que é Gesem. Gesem,
ele tinha ali um projeto em que ele era o líder de uma conspiração estratégica, ou seja, ele era perito nas armadilhas contra o povo de Deus. Era ele que queria fazer os seus cafés, suas pizzas, seus almoços, no intuito de corromper as pessoas. Então, basicamente, nós temos isso. E o que acontece? Neemias sabe que a oposição é muito grande através desses 3 homens e de toda uma equipe também que os auxiliava. Então, Neemias trata de levantar os muros e dividindo e delegando as suas atividades. A primeira atividade civil ele delega para o seu irmão de sangue, Anani. O outro, Ananias, ele delega simplesmente a guarda da fortaleza. E a lição se torna mais profunda, apesar de que nós não temos uma biografia muito extensa de Ananias, e tudo que nós temos aqui como prioridade é que ele tinha 2 características que nós também devemos ter, e nós temos, que é o temor a Deus e ser fiel. Então, Neemias levanta Ananias como um guarda que estaria responsável pelas portas. Para você ter ideia, os 3 homens que são inimigos, ou que eram inimigos do povo de Deus, que ficavam se opondo contra Neemias, eles usavam de estratégias, zombarias, anarquia, e até cartas enviava para Artaxerxes para tentar interromper a construção. Para você ter ideia, Tobias ele conseguiu a proeza de zombar, de desdenhar até dos tijolos que Neemias usou para reconstruir. Por quê? Porque esses tijolos, eles eram tijolos queimados devido à destruição. E ninguém pensava ou imaginava que esses tijolos pudessem ser reaproveitados. Esses tijolos um dia foram muralhas. Eu me lembro do pastor Adilto Salles pregando sobre isso, sobre Neemias. Ele disse que aqueles tijolos queimados foram muralhas um dia, mas que pelas mãos de Deus eles poderiam voltar a ser muralha novamente, porque Deus tem o poder de reconstruir. Sobre isso, aqui agora é do jeito que o pastor Edson gosta. O Wayne Grudem diz que o olhar que Neemias tem para o Antigo Testamento é o mesmo dele para o Novo Testamento. O Wayne Grudem diz que a forma que Neemias usa para escolher Ananias poderia ser uma forma técnica. Ele poderia simplesmente abrir um concurso de um guerreiro mais forte e que tivesse melhor habilidade da espada. Mas Neemias, pastor César, ele resolve usar a técnica e a lógica de Deus. Ele usa o caráter, o temor a Deus e a fidelidade. Neemias entende que a técnica não pode superar o seu temor. Ele entende que a técnica, que a nossa habilidade, ela tem que estar sujeita ao temor, porque o que tem que reinar aqui é a moralidade. Nós aprendemos na faculdade que nós temos a ética cristã e ela diverge um pouco da moral. A ética, ela é o conjunto de princípios e valores que você carrega dentro de você. E a moral é o que você coloca em prática dessas regras e princípios. Imagine uma bússola. O ponteiro da bússola é a ética que aponta para Jesus. E a moral é a caminhada que você vai percorrer até Jesus. Isso é ética e isso é moral. É o que Neemias está usando. Ele levanta um homem que ele vai ter temor a Deus. Ele tem uma técnica, obviamente, militar, de forma implícita, tem, mas que possui uma moral que está agora acima de tudo daquilo que ele pode fazer como atividade. Em relação ao subtópico 1.1, o nome Ananias. O nome Ananias, ele significa Deus gracioso. É uma tradução direta, uma tradução mais ríspida. Mas o nome, ele tem uma origem hebraica que é Hanan-Iá. Hanan-Iá é Ananias. O prefixo Hanan, ele significa inclinar-se em bondade para com o inferior, ou seja, conceder favor, ser misericordioso, ter compaixão. Já o sufixo iá, ele tem uma contração que é raiz da palavra
que nós temos para o Senhor, Iavé. Então, literalmente traduzido, o nome de Ananias é: o Senhor se inclinou e nos deu o seu favor, ou seja, a graça concedida, a graça que é de graça. Claro que existe um preço. Sobre isso, Matthew Henry, ele diz assim, ao comentar a escolha de Neemias sobre os seus líderes, ele sugere que Neemias foi muito sábio, pois colocou na linha de frente homens que não confiavam em si mesmos, mas no favor de Deus. Aquele que verdadeiramente compreende a graça divina é o mais qualificado para servir com fidelidade. Então Neemias, ele tem um olhar muito espiritual. O pontapé inicial é construir as muralhas, mas a prioridade é colocar homens que do outro lado têm um caráter. Porque não adianta a muralha ser intransponível, não adianta a muralha ser fortemente robusta através dos seus tijolos, se do outro lado os homens não têm caráter. Apesar de que você deve saber mais do que eu, que o homem nunca cai por falta de habilidade, ele cai sempre por falta de caráter. Então essa observância talvez seja uma das principais. A prioridade de Ananias aqui, como um líder da fortaleza de Deus, por quê? Porque existe uma muralha, ela é de tijolos, ela é física, mas por detrás disso existe uma multidão em oração, pedindo a Deus o seu clamor e a sua resposta, louvado seja Deus. Esse olhar de observância é muito importante, a fidelidade. Sobre, agora o subtópico 1.2, Ananias era responsável pela defesa da cidade. O bom é que esse ponto, esse tópico inicial, fala só sobre ali um tipo de exegese da palavra e da característica de Ananias. Sobre esse subtópico, Ananias sabia que Deus era a sua verdadeira fortaleza, mas ao mesmo tempo ele exigia competência e liderava soldados e mantinha vigilância constante. Sobre essa ideia, Luiz Berkhoff, um autor sistemático, ele diz que Neemias não vê preguiça em relação à providência de Deus, ou seja, ele não se esbalda em que Deus, ele é o nosso guarda, ele é aquele que não tosqueneja, Deus é o nosso escudo broquel, ele é o guarda de Israel. E o que Neemias enxerga através da fala de Luiz Berkhoff é que Neemias não tem a preguiça, tipo, já que Deus é o meu guardador, Deus ele me protege, eu vou soltar as ferramentas, as espadas e deitar aqui e que a banda toque do jeito que ela quer. Não, porque Deus também usa homens para proteger homens. Deus usa-nos para levantar homens e pessoas. Então essa observação, ela é muito importante, porque o verdadeiro cristão, ele não pode terceirizar a responsabilidade. Ele não pode deitar-se, E o louvor da harpa diz, eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas tem gente que muda essa dinâmica e diz, eu quero trabalhar para o meu Senhor, deitado nessa cama com amor, eu quero aqui descansar. Na verdade, nós temos que trabalhar para Jesus todos os dias, porque Ele é um Deus que trabalha. Jesus disse isso, o meu Pai trabalha até agora, eu também irei trabalhar. Então nós servimos um Deus que está em movimento, e nós não podemos parar, porque é para frente que se marcha, e é para cima que se olha, bendito seja o nome de Jesus. Sobre o subtópico 1.3, eu gosto de enfatizar os tópicos, porque senão me perco, tá? É só questão mesmo de fragilidade. O subtópico 1.3, Ananias era fiel a Deus. E aqui o autor vai se encarregar de gastar minha gramática hebraica e grega, pastor Edson, porque ele sabe, ele está aqui fazendo aqui uma exegese muito profunda. E Ananias era fiel a Deus. Então o autor precisa dizer o quê? A Bíblia ressalta que Ananias, ele era mais fiel do que muitos. E aqui é uma faca de dois gumes. Aqui é um elogio para Ananias e uma crítica para quem não tinha caráter. Então o Senhor, através dessa escrita, ele revela que Ananias, ele era mais fiel do que muitos, ou seja, tinha muitos, mas poucos era fiel. E desses fiéis Ananias se sobressaía. Ele era fiel a Deus. Então, o Senhor dá esse reconhecimento
E ele até faz um paralelo com Jó. Ninguém havia na terra semelhante a ele. Jó capítulo 1 e verso de número 8. Então, qual é o destaque de Ananias? Não é luzes, não é holofotes, não é aplausos, não são elogios. Até porque o elogio não é pecado. O pecado é o elogio exorbitante. O pecado é o elogio fora do equilíbrio. O elogio fora do equilíbrio se torna bajulação. Nós temos isso com uma palavra técnica no Nordeste como puxar tapete, puxa saco. E nós temos que ter cuidado, porque quem puxa saco também puxa tapete. Neemias está de olho nisso. Ele sabe que ele precisa de alguém fiel, que quando fale a verdade, que quando diga seja verdadeiro. Então, nós temos o texto de Neemias, capítulo 7, verso de número 2, onde a expressão hebraica aqui, ao mesmo tempo que é um elogio, bem como eu falei, é uma denúncia terrível sobre alguns que estavam lá dentro. Veja, de novo, Tobias, ele enviava cartas, e essas cartas iam para onde? Para os nobres de trás das muralhas. Pasme você, tinha pessoas que naquele tempo, vendo as muralhas se erguer, ainda se vendiam, ainda construíam seus balcões de negócio, vendendo princípios, valores, a sua fé, em troca do cachê. Então, isso ainda era uma prática terrível. E Neemias agora tem a atividade ou a ação de tentar minimizar, acabar, talvez seria praticamente impossível na visão humana, mas quanto menor a falha do escândalo, melhor vai ser, ou maior vai ser o sucesso da construção. E a Bíblia diz que ele era o mais fiel. A palavra hebraica é aqui, merabim, é o mais fiel. E essa fidelidade vinha de quem? De Deus. Ele era fiel a Deus, e Deus é fiel também. Nós não podemos confundir a fidelidade de Deus empregando-la de forma errada e irresponsável. Por exemplo, talvez nós entendamos que a fidelidade de Deus, ela está agregada, associada, bitolada, amarrada ao poder de fazer milagre. E essa não é a verdade. Porque se Deus fizer um milagre na nossa vida, ele é fiel. Se ele não fizer e mudou, não, ele permanece fiel. Logo, a fidelidade de Deus não tem a ver com seu poder de fazer milagre. A fidelidade de Deus tem a ver com seu próprio caráter. Deus é fiel e não muda. Se eu vim para a igreja assuidamente, ele é fiel. Se eu faltar, ele permanece fiel. Então, esse caráter tem que refletir em nossa vida enquanto cristão. E é isso que Neemias está buscando. Agora, quem eram esses muitos? Quando a Bíblia se refere, merabim, ele era mais fiel do que os outros, ou seja, mais do que muitos dos outros. Bom, primeiro, a classe são de nobres e de magistrados. Eram os judeus que estavam cobrando juros extorsivos e esvaziando seus próprios irmãos mais pobres. Neemias capítulo 5. Eram líderes que mantinham a correspondência secreta com algum amigo íntimo, e esse amigo deles era justamente Tobias, porque tinham ligações financeiras e familiares com ele. Neemias capítulo 6 e verso 17 ao 19. Então, Jerusalém estava cheio de pessoas que parece que não aprendeu com a queda das muralhas, parece que não aprendeu com a lição. É triste nós olharmos na visão veterotestamentária, a visão do Antigo Testamento, onde a gente praticamente via de forma clara que quando Deus queria castigar o seu povo, ele permitia que uma nação maior, uma nação mais poderosa a castigasse e a disciplinasse. O cativeiro durou 70 anos. E veja, existiram percas que foram insubstituíveis. Tribos, 90% das tribos não retornaram. Essas tribos hoje se encontram apagadas do mapa, mas Deus tem seus remanescentes. Deus tem o seu povo e Ele conta conosco. Se depender de nós, todas as muralhas caídas vão se levantar. Se depender de nós, o evangelho vai ser propagado e as almas irão se render aos pés de Jesus. Os muros de pedra, eles não protegiam a cidade se os homens que guardavam os muros não tivessem o caráter ilibado. Essa é uma verdade. Então, portanto, o líder de Jerusalém
não precisava de um estrategista militar na fortaleza. Isso era o básico que ele poderia ter. O que ele precisava era de um homem absolutamente incorruptível. Nós temos os nossos valores, os nossos princípios éticos. Eles norteiam o valor educacional, o valor da família e o valor bíblico teológico. Eu me lembro minha mãe lá no Ceará com 1,60 m de altura. Eu era pequeno ainda, tinha 10 anos, Adilton. Eu parecia um pirulito, cabeça grande, corpo pequeno. Ela dizia: meu filho, cresça e seja uma pessoa direita. E eu obedeço isso até hoje. Eu sou uma pessoa direita, entendeu o mistério? Então, havia princípios que ela dizia. Ela dizia: olha, todos os meninos com 18 anos saem de casa, procurem casamento e seja feliz. Mamãe foi obrigada a criar só com 18. Passou daí, a responsabilidade era própria. E isso fazia a gente correr atrás de valores, atrás de ser pessoas realmente que a sociedade queria ter por perto. Então não adianta ter muro forte se o caráter está corrompido. Isso foi trabalhado desde criança. Na igreja a mesma coisa. Não adianta o pai e a mãe omitir a educação em casa, onde a escola tem a educação própria, e precisar somente ou se esbaldar e montar-se somente da igreja. Nós devemos fazer o nosso papel na igreja, na escola, na rua, aonde estiver. Nós precisamos refletir o caráter de Jesus em nossas vidas. Em relação ao segundo tópico, a fidelidade revela aliança com Deus. Isso aqui é muito profundo. A fidelidade revela aliança com Deus. O que o autor da revista faz é justamente ligar a fidelidade à aliança. No Antigo Testamento, a palavra hebraica traduzida para fidelidade é emuná. A tônica é no final, emuná. E emuná, ela significa fé, resumidamente. Se a gente for lançar aqui um campo semântico, por exemplo, ela significa firmeza e fidelidade. Então, quem é emuná no Antigo Testamento, ele tinha fé em Deus, não para crer em milagre, mas porque é fiel ao Senhor nos seus princípios. Para você ter ideia, é dessa palavra emuná que se derivou a palavra amém. É dessa palavra, é uma derivação. Então, emuná, simplesmente, na prática, é o seguinte: é quando você crê agarrado com uma promessa, com a palavra que Deus liberou para o seu coração. Tipicamente, você escuta uma mensagem, um louvor, você diz o quê? Amém. Que vem de emuná, ou seja, eu estou agarrado nessa palavra, eu estou sustentado. Não somente isso, nós temos um extremo muito mais profundo. Por quê? Quando eu falo de emuná, fé, fidelidade e firmeza, eu estou falando de algo não somente que eu estou me apoiando e me agarrando, eu estou falando de algo que eu me apoio, porque ali está a minha sobrevivência espiritual. Eu dependo dessa palavra, eu dependo dessa Bíblia, eu dependo dessa revelação. Isso é emuná. A derivação é amém. No hebraico, amém. O N é mudo. E veja, nós sempre inferimos que a palavra amém, assim seja. Não está errado, mas também não é o original. Assim seja é a forma de você dizer também, eu creio, eu me agarro, emuná. Mas a palavra amém, ela parte de acrósticos, porque no hebraico existem várias singularidades. Tá? Não é minha área, eu estou só falando do que eu estudei, tá? Então, existem singularidades. Por exemplo, o que é o acróstico? É a junção de letras que elas podem chegar a representar palavras. Então, a letra pode chegar a representar palavras. Por exemplo, a palavra hebraica amém é El Melech e Neeman. El Melech, Neeman é amém. E essa palavra, traduzida a grosso modo, ela significa Deus, Rei, é fiel. Deus, Rei, isso é forte, não é? Deus, Rei, é fiel. Quando, Lúcio, pastor Lúcio, me permita se dirigir até você. Jesus fala em Apocalipse 3,10, eu sou o amém. Ele está dizendo, eu sou Deus fiel e cumpro pela minha palavra para cumprir. Eu selo por ela. Quando eu digo amém, eu estou dizendo, tu és o meu Deus Rei, a tua palavra se cumprirá em mim. Eu estou agarrado nela, eu estou atrelado nela, associado nela, eu estou preso nela. Louvado seja Deus. É o seu amém. Amém é isso, eu estou agarrado. Emuná.
Eu estou preso nessa palavra. Eu dependo dela, eu sobrevivo dela, eu respiro essa palavra. Então veja que a profundidade da fidelidade encontrada através de uma aliança com Deus, ela revela isso, esse aprofundamento. E é isso que o autor faz. Então, dizer que Ananias tinha uma aliança com Deus significa que ele não flertava com outros senhores, como dinheiro, status ou corrupção. Sua lealdade era exclusiva ao Rei dos Reis. Quando você é fiel a Deus, você não flerta com isso. Não adianta o diabo aparecer e dizer: transforma as pedras em pães. Porque você pode dizer: eu posso até estar com fome, mas eu estou consagrado a Deus, eu vou terminar esse propósito. A sua fidelidade deve falar mais do que o seu nome, deve falar mais do que a sua técnica. Veja a repreensão que Jesus deu a algumas igrejas da Ásia Menor, que eram províncias de dentro do Império Romano. Para uma ele disse de forma bombástica: tem nome de que vive, mas está morto. Então Deus, Ele quando olha para a sua igreja, Ele não mede o nosso caráter simplesmente pelo cabelo, pela roupa, até porque o salvo sabe o que vestir. Ele mede o caráter pelo conjunto de suas ações. É o que o seu coração deseja, é o que você consuma nas suas decisões, é o que você faz em silêncio, é o que você faz em público na sua fala, é o que você é quando está só e é o que você é quando está público. Então é essa fidelidade, que é um detalhe fascinante em que a Bíblia aponta o que Ananias é. No subtópico 2.1, a revista aqui agora, ela se aprofunda um pouco mais. O autor da revista, ele fala de 1 Coríntios capítulo 15 e verso 58 para a igreja. A aplicação é direta, não tem paralelo, não tem parábola, a aplicação é direta. Assim como eles tinham esse caráter libado, a igreja também precisa ter. Porque a nossa visão, ela é dispensacionalista. Então nós não temos que Deus juntou Israel à igreja e juntou um povo só. Israel é uma coisa, a igreja é outra. Deus trata com Israel de uma forma e com a igreja de outra forma. Para isso, o autor da revista aponta 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Ginomai edraios abetaknetos. Ele fala: sede firmes e constantes. E aí ele destrincha, ele separa aqui agora a gramática de palavras para tornar essa profundidade reveladora. Ou seja, primeiro, a palavra firme, edraios, a tônica edraios, ela significa assentado, ancorado, firme, a tal modo que pode soprar qualquer vento e ele não vai ser abalado. É o edraios, é a firmeza. Segunda palavra que ele aplica aqui, que na verdade foi Paulo que aplicou, é a palavra ametaknetos. Essa palavra significa literalmente inamovível ou não sair do lugar. Olha só como é que fica, pastor Aurélio. Fica: eu estou alicerçado, que nenhum vento me derruba e nada me tira do meu lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está alicerçado aqui nessa palavra hoje? Oh glória! É a escola bíblica, é o ensinamento, é a palavra que te alicerça, que te alinha, que dirige, que te norteia, que levanta, que ergue, que constrói. É a palavra de Deus, é o ensinamento que faz isso em nossas vidas. Nós estamos alicerçados de um tal modo que nenhum vento vai te abalar e que nós não vamos sair do nosso lugar. Nós só vamos sair da presença de Deus, da igreja, me refiro em esse mundo físico, se for para os céus de glória, e quem crê nisso, dê glória a Jesus. O contexto que Neemias está vivendo é um terrorismo emocional, na verdade. Veja que as afrontas, palavras, cartas, elas vêm de todos os lados. A zombaria, desdenhar da obra. É tanto que Neemias, isso aqui é inesquecível, quando ele foi chamado para se reunir, para comer alguma coisa com esses tais Tobias e Sanbalates e Gesem, ele diz: eu estou em uma boa obra e eu não vou descer. Aleluia.
Você só desce se for aos pés de Jesus. Se não for, não desce. Você só cede se for para a palavra, para o quebrantamento. Se isso não for o caso, nós vamos ficar de pé na presença de Jesus. Então, Tobias enviava cartas, tentava fazer o poder de infiltração. Hoje é diferente? Não. Veja que o diabo não faz mais uma guerra como a igreja primitiva, dentro do módulo da faculdade de História da Igreja, Eclesiologia. Nós aprendemos que teve a perseguição nos 100 primeiros anos, ou no primeiro século da igreja, a espada, a morte. Hoje não, hoje é infiltração. Nós estamos vivendo para ver pseudos pastores, teólogos, dizendo que para ceiar não precisa se batizar nas águas. Nós estamos vivendo para ver nas mídias sociais esse aproveitamento sem contexto de tais homens que se dizem líderes, dizer que pode beber cachaça e servir a Deus na igreja. O relativismo está sendo pregado, está aí, está às portas, mas a doutrina da palavra de Deus não vai ser alterada. A doutrina da mensagem de Deus é a mesma. Morte é morte, vida é vida, e Jesus é o autor da vida, louvado seja o seu nome. Nós estamos vivendo, e eles querem resposta. Peguem seus líderes e me prove que é preciso se batizar nas águas para cear, e eu devolvo a gentileza. E onde é que está escrito que pode cear sem ser batizado? Eles imaginam que a Assembleia de Deus só sabia pular por aí. Não. A Assembleia de Deus tem mestres, pastores, que Deus forjou e formou no deserto, que quando levanta a mão o céu se abre. A nossa liderança está estabilizada na palavra de Deus, isso não vai ser alterado. Aleluia. Você crê nisso? Dê glória a Deus dessa manhã, para engrandecer o nome de Jesus. Não vamos mudar. Se a palavra não fizer o efeito, nada mais faz. Não adianta forçar. Não adianta chamar você de lindinho, de bonitinho, sentado numa cadeira. Não adianta dizer uai, uau, é paz do Senhor e glória a Deus e aleluia, louvado seja o seu nome. 2.2, eu já vi que eu preciso de correr. A Bíblia nos assegura que se formos fiéis com Ele, Ele permanecerá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, porque não se nega, não volta atrás, Ele não muda, a sua essência é imutável. Aí o autor vai fazer eu gastar de novo o meu grego, que eu sei pouco, a minha gramática. Jesus, me ajuda. Lúcio. O texto de 2 Timóteo, capítulo número 2, verso 13, é citado na revista, né? E o pilar aqui é, somos fiéis. É o pilar aqui. E ele permanece fiel porque não pode se negar. Então, a grosso modo, o que Paulo escreve é, se formos fiéis. A palavra aqui é pistomen, a tônica é men, pistomen. Ele permanece fiel, ele permanece pistos, ele permanece fiel. E aí o grande teólogo John Stott nos alerta para um grande erro comum de interpretação. Porque algumas pessoas leem esse texto e imaginam o quê? Aqui Deus está me dando uma licença para pecar. Não, aqui não é licença para pecar. Aqui Paulo enfatiza que Deus é fiel porque Ele não muda. E eu preciso ser fiel para com Deus, é isso. Não é uma licença para dizer, olha, eu vou no mundo, eu vou no carnaval, eu volto, vou dar ali um pulo, volto já. Não tem licença. Aqui é um chamamento de fidelidade. A fidelidade de Deus não está ligada ao seu poder, e sim ao seu caráter. Em relação ao subtópico 2.3, o verdadeiro cristão, ele é fiel. Ou então tem que tentar ser fiel, pelo menos. A revista traz aqui uma compilação de textos, né? Nós temos alguns textos aí que o autor da revista se expressa. Em um deles, né, nessa literatura, para fiel, o termo costuma aparecer nesses textos como pistos, né? Na literatura grega e no Novo Testamento, essa palavra tem praticamente uma dupla face, tá? Ela descreve tanto aquele que crê, quanto aquele que é leal. É uma dupla face, tanto aquele que crê, como aquele que é leal. Então o apóstolo Paulo, ele não tem dicotomia em relação a isso.
É impossível ser crente infiel. Aqui é uma rispidez, eu sei, né? Paulo, ele era mais ríspido, né? Às vezes ele dizia, digo eu e não o Senhor. Então, o que Paulo acredita? Você pode dizer, pastor, eu posso te interpolar. Existe crente que é falso. E justamente, ele é falso porque não é crente. Então, Paulo acredita que se for crente, ele tem que ser fiel. Se não for, ele não é crente. Então, com Paulo não tem essa questão de meio termo. Ou vai para o céu, ou não vai. Ou é anjo, ou não é. Ou é crente, ou não é. Então, o crente precisa ser fiel. Se a gente verdadeiramente creu e recebeu a justificação, então, inevitavelmente, será leal. Ou seja, vai viver em santificação. O escritor diz o quê? Seguir a paz e a santificação, sem pela qual ninguém verá a Deus. O verbo está na voz do grego médio. Verá é pitonomai. Essa palavra, na verdade, não revela um definitivo gramatical, ela é um modo. Verá é como um pai brinca com a sua criança em casa e se esconde atrás de uma cortina. E aí o filho vai procurando, cadê meu pai, cadê meu pai? E de repente esse pai faz o quê? Deixa-se ver. Então essa é a intenção de você ver a Deus no aspecto da santificação. Deus deixa-se se ver, Ele permite-se aparecer, mas Ele só aparece para quem é santo, para quem é fiel. Por isso o mundo não entende o que você está fazendo aqui. Você está em um processo de santificação, de lapidação de fé. Você sofre, mas você é fiel a Deus. Louvado seja o seu nome. Em relação ao tópico 3, a gente vai partir agora para o encerramento, que aqui é temor a Deus, um princípio cristão. Temor a Deus, um princípio cristão. O que o autor da revista diz? Além de ser fiel, Ananias era temente a Deus. Aí não pode esquecer essa parte. Ele era fiel e temente a Deus, né? O "e" aí soa mais como uma conjunção de somativa, né? Ele está somando. Ele era fiel e temente a Deus. Então, o homem fiel, ele era mais do que muitos. Neemias 7:2. O autor da revista se expressa dessa forma. Por isso, foi nomeado para governar. Então, a revista tem que destacar isso, porque isso é louvável. Ele era fiel e era temente a Deus. Então, precisamos entender o que agora? A ordem disso. Qual é a ordem? Fidelidade é o fruto e o temor é a raiz. Vou repetir isso para você. Fidelidade é o fruto, é a prática, e o temor é a raiz, é a base, é o princípio. Então não tem como temer a Deus sem ser fiel. Todo aquele que teme a Deus, ele é fiel a esse mesmo Deus. O texto que aparece a palavra para aqui fidelidade, o texto hebraico é iaré. Ela não tem um som de 2 R's. Para temor aqui. Então, no contexto de liderança e caráter, quem tem reverência, profundidade e submissão ao Criador, ele vai ser levantado por Deus, porque ele não vai se corromper quando tiver poder nas mãos. Eu me lembro de um pastor brasileiro, é claro, que ele dizia assim, que o homem, ele não se corrompe no poder, ele quer o poder para se corromper. Ou seja, de um certo modo, ele diz que o homem já vem para o poder porque está corrompido. Obviamente que esse poder não se torna um fator decisivo na vida de todos, porque para os fiéis, ele tendo ou não tendo, ele é fiel ao Senhor. Ele somando ou não, ele é fiel ao Senhor. Mas, de um certo modo, na prática da sociedade que não é religiosa, existem alguns homens que procuram poder porque já estão corrompidos. Então, Neemias sabia que essa regra era uma regra de ouro. Ele precisava colocar a administração da cidade, da fortaleza, a administração da sua política, da religião, da espiritualidade, prioritariamente, na mão de pessoas que fazia valer a pena pela sua fidelidade e não se vendia. Esse é o segredo. Se nós precisaríamos aqui, na verdade, encerrar essa lição, que vai ser o caso agora, em suma, nós temos essa conclusão: fidelidade e temor a Deus acima de tudo. O 3.1 é o temor a Deus que revela reverência. O temor a Deus revela reverência. Para isso,
nós temos a aplicação do hebraico ir, do grego phobos, a tônica é no phobos. Então, para reverência, aqui o sentido de respeito e reverência. Então não tem como alguém que é fiel não reverenciar esse Deus que é santo e que é poderoso, que está nessa manhã sobre nós, entre nós e dentro de nós. Tozer, muito conhecido, A.W. Tozer, sobre isso ele nos alerta, abre aspas, nós não podemos tratar o Criador do universo como se ele fosse apenas o nosso garçom, como se ele fosse um colega de trabalho. Tozer diz que nós não podemos tratar ele como alguns tratam, cara lá de cima. Ele diz que o verdadeiro temor a Deus é um assombro sagrado, é você entrar na presença dele e reconhecer que ele é santo, soberano e que sou apenas pó, mas pela graça eu fui aceito e salvo. Glória a Deus, irmãos, que bênção, né? No 3.2, o temor a Deus revela sabedoria, e aí o autor, ele amplia essa didática, do ensinamento da revista, a Jó capítulo 28 e verso 28, Jó é um livro poético, então ele diz que o temor a Deus é a sabedoria, Provérbios 1:7, o temor a Deus é o princípio do conhecimento, Salmo 111:10, o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria, não importa o quanto eu sou inteligente, quantos diplomas eu tenho, porque nós podemos ter diplomas, currículos, mas isso não vai impressionar o Senhor. O que impressiona, o que chama a atenção de Deus é o que está por dentro, é a característica, é o caráter. Então a Bíblia considera loucura desprezar a sabedoria de Deus em detrimento do conhecimento da terra. Sobre o subtópico 3.3, nós encerramos aqui, o temor de Deus faz parte da vida cristã, isso é fato, Isso já está implícito, já é tipo uma retórica. O que o autor da revista fala? Temer a Deus afeta totalmente a maneira como vivemos, inclusive como nós nos desviamos do mal e rejeitamos a soberba, Provérbios 8:3. Então, o que o autor da revista faz? Ele abrange Provérbios 8:13 e 16:6, dizendo que o temor de Deus faz nos desviar e aborrecer a soberba. No hebraico, a expressão para desviar-se do mal é surmerá. Isso não é um acidente, tá? Esse desvio que a gente faz, para se desviar do mal, não é um acidente, não é uma colisão, pastor Eliseu Lima, que o senhor é muita jejeta, viu? Não é isso. Aqui não é atropelar, não é sair fora do caminho. Aqui é uma ação deliberada e consciente de permanecer na presença de Jesus, de permanecer na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, hoje tivemos uma aula pentecostal, O pregador falou muito em língua estranha, Glória a Jesus, graças a Deus. Mas temos que louvar a Deus pela excelente aula que tivemos, Ministério do pastor Aristides, graças a Deus que as nossas ministrações têm sido aqui muito apropriadas, da proposta da lição desse trimestre, O exemplo aqui de Neemias, sua vida, seu trabalho, sua lealdade, e hoje destacando aqui esses princípios importantes, a fidelidade e o temor, que geram confiança. Então, onde não há lealdade e fidelidade, não gera confiança, E aí, a confiança é uma base do bom relacionamento.